Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? É bom estarmos aqui, é bom poder chegar nesse local e poder louvar o Senhor, ainda com liberdade que nós temos, né? Graças a Deus por essa oportunidade. Muitos gostariam de estar aqui e não podem. Outros não podem nem cultuar a Deus. E nós temos a liberdade de poder chegar e cultuar o Senhor. Isso é algo maravilhoso que nós temos que realmente agradecer ao Senhor pela oportunidade que Deus tem dado. E estar aqui realmente hoje, né? E principalmente quando nós, no mês, né, que nós estamos falando sobre família, e é importante, irmãos, a gente entender que a igreja, ela é composta por famílias. Então, quando nós pensamos na igreja, nós estamos pensando em famílias. E a família é importante, a sua família é importante. Além de você ter a sua família, nós somos também uma família em Cristo, né? Nós somos irmãos. E é legal pensar nisso, que essa família, se ela não está bem, algo precisa ser trabalhado. Por isso que nós estamos aqui. A cada dia nós temos a oportunidade, que através da palavra de Deus, a deixar Deus trabalhar nos nossos corações como família. Uma família cristã e também as nossas famílias. Aquelas que nós temos em casa e ao redor de cada um. E eu quero ler com os irmãos para iniciar o culto dessa noite um texto que fala sobre isso, né? Nós vamos ler apenas um versículo, e eu gosto muito desse versículo, e aí então faremos a leitura dele. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. O livro de Provérbios, irmãos, é uma coleção, né, de ditados sábios, mas que traz ensinamentos para nós. E eu gosto muito de Provérbios. Eu sempre oriento, né, aqueles que estão mais no começo da sua caminhada cristã a ler Provérbios todos os dias. De que maneira? Hoje é o dia 17, você leria o capítulo 17 inteiro. Então tem mês que dá certo, 31 capítulos. E quando dá 30, você lê o outro também. Então, todo mês você lê, o ano todo você lê. E toda vez que você lê, Deus fala diferente através da palavra dele, porque ela se renova a cada manhã. Mas olha o que fala aí, olha, Provérbios. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Presta atenção, irmãos. Está falando aqui, com a sabedoria edifica-se a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Como está a sua família? Como que esse versículo você pode trazer para você dentro do seu lar? Então a sabedoria aqui é exaltada com um valor essencial para nós. Quando nós pensamos então o que está escrito aqui em Provérbios, ela faz parte da nossa rotina. Uma casa que não tem sabedoria e nem entendimento, ela vai se desmoronar. Por isso que Tiago, ele fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nós precisamos a cada dia, membros, né, da nossa família, pedir sabedoria e entendimento para que a nossa casa esteja estabelecida conforme a vontade do Senhor. Então, Provérbios, ele realmente direciona isso. Ele fala sobre isso, né? E esse versículo, eu preguei no início lá em São Joaquim, abrindo uma série de conferências aí das 7 famílias, e lá o tema é esse versículo. E realmente algo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós falamos que precisamos de sabedoria, mas nós não pedimos e nós não fazemos nada para edificar o nosso lar. Então o Provérbios afirma, com a sabedoria ela edifica a casa, e com o entendimento ela estabelece. Agora, entenda, irmãos, que a construção de uma casa, entenda isso, a construção de uma casa também pode ser
trazida para nós como interpretação aqui, a edificação da nossa vida na comunidade que nós estamos vivendo. Ou seja, quando nós pensamos nessa construção desse templo, é uma coisa. Mas quando nós trazemos para a edificação do nosso lar, é totalmente diferente. Aqui nós levantamos parede. E no nosso lar, muitas vezes, nós precisamos de coisas espirituais para estabelecer o nosso lar. Então, o Provérbios está dizendo isso daqui para nós. Então, cada membro, cada pessoa, ela tem uma responsabilidade dentro do seu lar. Seja a nossa família cristã, seja na sua casa, cada um tem a sua vida e você pode fazer algo de melhor para a sua família. Então, esse versículo aqui eu quero deixar para os irmãos iniciando o culto dessa noite. Com a sabedoria edifica a casa e com a inteligência ou com o entendimento ela se firma. Como está o seu lar? Deixa Deus falar com você essa noite. Irmãos, família é importante. Você é importante, a sua família é importante. Deus, ele tem algo a falar ao seu coração essa noite. Se você veio até aqui, é porque Deus, ele tem uma palavra para você. Seja através dos cânticos, seja a palavra que vai ser pregada. Nós começamos o mês, e falando sobre família. O quanto nós precisamos aplicar na nossa vida. Se você parar para pensar, tudo que nós temos ouvido, falar sobre família, ainda precisamos melhorar. No caso de trazer para dentro dos nossos lares aquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, realmente agora neste momento, ore ao Senhor. Olhe para esse versículo que nós acabamos de ver. Com a sabedoria edifica a casa, e com a inteligência ela se afirma. Como está o seu lar? Será que você, ali dentro, está tendo sabedoria? Será que dentro do seu lar você está tendo inteligência? Será que o seu lar está se firmando? Como está o seu lar hoje? Como que você pode dizer para você mesmo: o meu lar está caminhando com entendimento? Pensa nisso. Pensa no que realmente esse versículo traz para você essa noite. E peça para que Deus possa falar no seu coração. Peça para que Deus possa agir na sua vida. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos, seu esposo, sua esposa. Ore para aqueles que ainda não são salvos. Peça sabedoria para que Deus possa te usar dentro da sua casa. Pai, eu quero, diante do Senhor, neste momento, agradecer pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de chegar aqui neste local. Mais uma vez, poder cultuar o Senhor com liberdade, poder agradecer o Senhor pela semana que tivemos. Agradecer o Senhor, ó Pai, pelo cuidado. Agradecer o Senhor pelo suprimento. Agradecer o Senhor porque o Senhor esteve conosco todos os momentos, nos livrando, nos direcionando, nos abençoando. Eu quero agradecer o Senhor pelas nossas famílias. Eu quero agradecer o Senhor pela minha família. Eu quero agradecer o Senhor por cada família que está aqui essa noite, e aquelas que não puderam estar aqui, mas também que o Senhor esteja abençoando. Eu quero também agradecer o Senhor porque nós estamos numa família cristã. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família, ó Pai, e precisamos que o Senhor nos direcione. Precisamos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para que nós possamos olhar e caminhar firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que este culto seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que nós possamos, ó Pai, realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nós possamos essa noite, ó Pai, sair daqui diferente como entramos, que cada um aqui essa noite possa deixar que o Espírito Santo possa agir, meu Pai, nos seus corações. Ó Deus, fala conosco, nos abençoe,
Abençoe, ó Pai, o teu povo. Peço também uma bênção para o pastor Estevam, que está em Morragu. O Senhor possa guardar, abençoar ele também, a mim, ó Pai, no uso da tua palavra. Abençoe aquela igreja, abençoe aquele teu povo. Abençoe cada pastor, cada missionário que está levando a tua palavra neste momento. Que a tua igreja possa ser edificada e que nós possamos, ó Pai, realmente, acima de tudo, como diz João, que o Senhor cresça e que cada vez mais nós possamos diminuir diante do Senhor. Necessitamos e precisamos do Senhor. Fale conosco, nos abençoe, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo. É no nome de Jesus que eu oro assim agradecido. Amém. Amém. Vanina. Graça e paz, igreja. Amém. Ih, tá todo mundo fraquinho. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que bom, né? Estarmos aqui louvando, prestando um culto ao nosso Deus, em agradecimento pela semana que passamos e aproveitando o que o pastor Aloysio disse sobre a família, como que está realmente. Nós vamos estar entoando o hino primeiro que fala sobre a família. Como que está a minha casa? Como que está a minha família? Casa de bênção? Ou é casa onde há contendas, onde há brigas? O que está acontecendo dentro da nossa casa? No mês de maio, mês da família, é o mês que a gente tira para orar. Não que a gente não ore durante o ano todo, oramos, mas a gente intensifica mais. Orar pelo esposo, pelos filhos, pela esposa, pela casa em si. Então a nossa casa é uma casa de bênção quando a gente põe o joelho no chão, quando a gente ora, quando a gente agradece a Deus e fala pela nossa família. Não importa se você já tem filhos que casou, se você tem filhos que estão longe, continua sendo seus filhos. E a nossa oração é sempre importante e orar pelos nossos filhos. Então vamos nos colocar de pé, vamos cantar. Não está assim, vamos colocar e cantar bem forte. A minha casa será uma casa de bênção. Quero ouvir todos os irmãos cantando e louvando ao Senhor. Sua casa é um pedaço do céu? Minha casa será
seu coração, em nome de Jesus. Ainda de pé nós vamos estar louvando com o segundo cântico que chama Eu Vejo a Glória. Eu vejo a glória do Senhor aqui, amém? Amém. Opa, amém, glória a Deus, aleluia. É assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O Espírito Santo de Deus se movendo, como disse o pastor. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o seu coração. Abre o seu coração, abre a sua mente. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Eu vim buscar a tua palavra. Então fala comigo em nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor. Pastor, pode sentar um pouquinho? Como nós fazemos todos os cultos, eu vou estar lendo um texto para recolher as nossas ofertas, dízimos e ofertas, a prática da igreja, né? Já. Eu gosto muito desse texto. Geralmente quase se vê ele, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6,
E eu vou estar lendo até o versículo 11. E diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Então esse texto está falando sobre oferta. Você que veio preparado com dízimo de oferta, né? Lá em Malaquias fala: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, né? Sabemos que o dinheiro, né, que é trazido no gasofilácio através do Pix, ele é distribuído na obra do Senhor, e é para a obra do Senhor, né? Lembrando que Deus, irmãos, Ele nos dá, e a gente também, né, gratidão aos nossos corações, também damos ao Senhor para a obra dele. Deus não precisa, Ele realmente quer que eu e você tenhamos disponibilidade de fazer, para que a obra possa prosseguir e caminhar. Mas antes de nós cantarmos mais um trecho, nós vamos orar primeiro, já agradecendo pelas ofertas. Eu vou pedir para o irmão Aloysio nos leve a Deus em oração, já agradecendo, irmão, pelas ofertas que nós vamos recolher. Oremos. Amém? Enquanto nós vamos nos colocar de pé novamente, quem puder e quiser, para nós estarmos louvando. Deus cuida de mim. Você acredita e confia que Deus cuida de você? Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, cada minuto. Deus cuida de mim. Nos coloca debaixo das suas asas, debaixo da sua mão, debaixo do seu poder. Ele cuida de nós. Enquanto a gente está cantando, os irmãos que vieram, como o pastor disse, estejam à vontade para ofertar a casa do Senhor. Deus cuida de mim, na
não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Como o Senhor cuida. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de mim em todos os momentos e em todas as horas. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Ou é para mim colocar? É que eu vim aqui. Nós vamos agora fazer os nossos. Antes de nós irmos para o nosso também, agradecemos aos nossos visitantes. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, nós vamos fazer agora aquele cumprimento, não é? Vocês vão levantar. Laura, por favor, coloque a musiquinha. Vamos levantar, irmãos, cumprimente os nossos visitantes, cumprimente os nossos irmãos. E diga assim: que bom que você veio. Glória a Deus. Amém. Um sorriso. Família, nós somos família cristã, como disse o pastor. Vamos lá, com um sorriso no rosto. Glória a Deus, aleluia. Como é bom esse sorriso, esse abraço. Como é bom o abraço. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos nos sentando. Aleluia. Amém. Como é bom.
Temos essa comunhão, esse abraço, essa alegria. Vamos esperar os irmãos se assentar. Amém? Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos nos sentando. Amém. Glória a Deus. Oi, amor. Agradecemos também a visita do irmão João aqui pra gente. Deus abençoe, viu? Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos ficam tudo quietinho, não quer levantar, mas depois que levanta não quer sentar. É assim, né? Acende, né, irmã Valente? Fica aquela coisa boa, gostosa. Que bom. Que bom. Glória a Deus. Vamos aos nossos avisos lá. Amém. Como a gente sempre dá uma reforçadinha, terça-feira, a nossa conexão feminina, 7h30 aqui na igreja. Tem sido uma bênção aprender a falar com as irmãs. Quinta-feira o culto vai ser, nós estamos fazendo um culto no lar esse mês de maio, que é o mês da família. E quinta-feira na casa de quem? Da irmã Patrícia, lá em São Joaquim, hein? Não é aqui em Orlândia. O culto na casa da irmã Patrícia. Irmã Patrícia, como o pastor sempre faz, a irmã vai levantar e vai convidar todo mundo para estar na sua casa. Todos os irmãos são convidados para ir em casa. Mais força, se não for. Pode todo mundo. Rua Francisco Costa, São Joaquim da Barra, 7h30, na quinta-feira vai ser o culto lá. Obrigada, irmã Patrícia. Vai ser o culto na casa da irmã Patrícia. Então, como ela disse, todos estão convidados para estar lá na casa da irmã na quinta-feira que vem. Tem sido uma bênção o culto nos lares. Essa quinta-feira foi na casa da irmã Fátima e irmã Manuel, foi uma bênção, né, irmã Manuel e irmã Fátima? Os irmãos lá, a pregação, o irmão Jeff trouxe a palavra, Deus falou grandemente aos corações, usou o servo, né, para estar falando em nome de Jesus. Foi uma bênção estarmos ali prestando aquele culto ao Senhor nosso Deus. Tem momento missionário? Então vamos lá. Seu filho está sendo discipulado. A pergunta é, por quem? 6 horas na escola, horas nas redes sociais, influências constantes. E quanto tempo em oração com você? Quem não discipula dentro de casa, entrega seus filhos ao mundo. Mas existe uma resposta, existe um caminho. A campanha de maio vai entregar devocionais, roteiros de culto doméstico, materiais para filhos, pequenos grupos e direção bíblica prática. Não é só uma campanha, é um movimento de discipulado familiar. Inscreva sua família agora na campanha de oração pela família 2026. Amém? Até esqueci, nós estamos passando os vídeos sobre a família. Aqui está falando sobre discipulado, né? Se você não ensina seu filho em casa, aí fora ele vai aprender. Então você precisa estar alicerçado os seus filhos na palavra. Cuidar do que eles ouvem, do que eles aprendem. Ensinar dentro da palavra aquilo que é preciso ser ensinado, aquilo que Deus
quer que nós ensinemos para os nossos filhos. E viver também, né? Eu tenho que viver aquilo que eu ensino para os nossos filhos. Então, mês da família, tem até o dia 30. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Entregue a sua casa a Deus, entregue o seu lar ao Senhor, entregue a sua vida a Deus. E reforçando também, quarta-feira, ensaio do coral, né? Tem sido uma bênção. Estamos assim, quase craques já, né, menino? Glória a Deus. Estamos aprendendo os hinos aí, estamos para o aniversário da igreja, que será em junho. Dia 27 e 28 vamos ter culto aqui na igreja. Último final de semana de junho será o aniversário da igreja. E nós vamos estar apresentando esses louvores do coral que a gente está aprendendo para o louvor do Senhor naquele dia do aniversário da igreja. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me lembre. Tem mais alguma coisa? Não? Então, é somente isso. Eu só gostaria de fazer, quem tem algum pedido especial e gostaria que estivéssemos orando, levante a sua mão. Amém. Nós vamos estar orando. Eu gostaria de pedir, por nome, estar orando por esses pedidos agora e esses agradecimentos em nome de Jesus, entregasse para o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças damos a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, unidos, como irmãos, em Cristo Jesus. Senhor, nessa noite nós colocamos esses pedidos, essas mãos levantadas. Ó Pai, pedimos a tua providência, ó Deus, alcança eles, ó Pai, nas suas necessidades, naquilo, meu Pai, que o Senhor sabe e conhece cada um, ó Deus. Até mesmo antes de se levantarem a mão, o Senhor já sabe, meu Pai, todo o seu ser, tudo que se passa, Deus. E por isso, ó Pai, nós queremos e te pedimos, ó Pai, pela fé, através do teu Filho, Senhor, que o Senhor estenda, ó Pai, as tuas boas mãos sobre esses teus filhos. Que o Senhor possa, meu Pai, conduzir, meu Pai, a cada situação, a cada problema, aquilo que está ocupando, meu Deus, lugar no Senhor. Seja, meu Pai, a angústia, seja qualquer necessidade, ó Deus, venha suprir, ó Deus. O Senhor é o Deus, meu Pai, que sabe, meu Pai, como intervir, como fazer, meu Pai, de outra situação ser transformado em bênção, Deus. O Senhor, meu Pai, é o Deus dos milagres. E nós, nesse Deus, nós estamos aqui, ó Senhor, clamando ao Senhor. Opere maravilhas, meu Pai, nesses lugares, Senhor. O teu Espírito, Senhor, venha ter liberdade, ó Pai, para nos conduzir como sumo pastor da ovelha de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pedimos essa noite que a tua palavra venha falar no nosso coração, ó Pai, venha mostrar o lugar. E teu servo venha falar de si, Senhor, vai me falar das grandezas do Senhor. Da tua palavra única, viva e eficaz, seja pregada nessa noite, ó Deus. Que possamos, meu Pai, ser transformados e saber, meu Pai, que o Senhor esteve aqui. O Senhor, meu Pai, de uma maneira especial, Senhor, tocou em cada coração, em cada vida. Assim te pedimos, meu Pai, queremos te agradecer, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Então nós vamos estar cantando o último cante antes de passarmos para a palavra. Eu acredito que esse hino que nós vamos cantar, que chama Sonhos de Deus, o sonho de Deus é maior do que o meu, amém? Glória a Deus por isso. A gente sonha e Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos quando o nosso coração e a nossa mente está ligada e conectada com o Senhor. Então nós vamos estar louvando com esse cântico. Os irmãos que quiserem puderem se colocar de pé, para nós estarmos louvando, e cante realmente, elevando isso ao seu coração, que os sonhos de Deus são maiores que os meus, e Ele vai fazer o melhor por mim, em nome de Jesus, amém?
melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Deus. Jesus faz o melhor por você. Não é o que você quer, é o que você precisa, é o que você necessita. É isso que Deus vai fazer. Sonhos de Deus são maiores que os teus. Ele vai fazer melhor por mim. Glória a Deus. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém? Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento de adoração, de tudo que fizemos até agora aqui. Que o Senhor receba no teu trono de graça, em nome de Jesus. Abençoando agora a tua palavra, Senhor, que vai ser lida e explicada, que fala em cada coração. Usando o teu servo, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que seja dito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pastor? As crianças vão sair. Tem situações na nossa família que só Deus pode fazer.
Eu creio que o impossível Deus já fez e fará. Mas se algo tem incomodado você lá na sua casa, na sua família, talvez a gente olhe e fale assim, isso não tem jeito mais. Acabou. Mas acabou para mim, acabou para você. Mas Deus ainda tem poder para transformar. Deus tem poder para mudar. Eu estava falando isso com um rapaz essa semana. Ele disse assim, acabou. Eu disse para você, para Deus Ele pode reconstruir. Então há situações na nossa vida em que nós pensamos que acabou, que não tem jeito. E que nessa noite, aquilo que precisa reconstruir dentro do seu lar, Deus pode começar a fazer o impossível através de você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Eu estive me deparando com esse texto e olha que eu já preguei, esse livro é o que eu mais gosto assim da Bíblia. Neemias, eu gosto e gosto, estudo ele, já preguei várias vezes, mas nunca preguei ele em família. Eu sempre olho para Neemias como o líder, né? Aquele que realmente está na frente, dá várias direções para a liderança, mas algo me chamou a atenção aqui para falar com os irmãos sobre família. E eu vou ler o versículo. A minha tradução aqui está um pouco diferente, mas eu vou tentar ler. Versículo 14. Não, a minha está, inspecionei, acho que está diferente. Deixa esse aí mesmo, vou tentar ler aqui, se eu enxergar lá. Não vou enxergar nem lá nem aqui, vou ver se... Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nomes, aos oficiais, aos magistrados e aos restantes da população. Essa parte do versículo é agora que eu quero pregar, essa é a segunda parte. Não temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, por vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida desses irmãos, pedindo que o Senhor agora possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, um tema tão importante, falar sobre família. A família pelo qual o Senhor instituiu, o Senhor tem abençoado de gerações em gerações, o Senhor tem preservado, e que as nossas famílias que estão aqui essa noite possam estar atentas à palavra do Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, reconstruído dentro dos nossos lares. Fale conosco, Pai, nos abençoe agora, e que toda a palavra que sair da minha boca possa trazer edificação para a tua igreja, para o teu povo. É no nome de Jesus que eu oro assim. Amém. Amém. Eu quero pregar sobre esse tema aí. Os muros foram reconstruídos em família. Toda vez que eu olho para Neemias, eu sempre olhava Neemias reconstruindo aquele muro, ele e mais alguns homens. Mas nós vamos ver essa noite que para se reconstruir algo, precisa de todos. E eu gosto muito quando fala assim, não temais. Lembra da sua família. Lembra dos seus filhos, das suas filhas, da sua esposa, do seu esposo. Lutai por eles. Irmãos, tem pessoas que estão desistindo de lutar pela sua família. Tem pessoas que já desistiram e jogaram o balde. Não dá mais. Mas aqui o texto está dizendo, olha, lutai pela sua família. Eu acho que ainda vale a pena, irmãos, lutar pelas nossas famílias.
E vivemos um tempo em que realmente a sociedade pelo qual nós estamos vivendo, o tempo pelo qual nós estamos vivendo, muitas famílias estão com os muros destruídos. Há casas que está só bonita por fora. É interessante isso. Quando você passa perto de uma casa, você vê uma casa tão bonita, mas por dentro pode estar totalmente quebrada, arruinada e destruída. Muros emocionais caídos, pessoas com seus emocionais todo destruídos dentro dos lares, muros espirituais rachados, pais sem altar, filhos sem a direção, casamento desgastado. Eu e a Juliana completamos dia 7, 29 anos de união. 31 anos com a Juliana, não sei como que ela está aguentando. E aí, pregando lá em São Joaquim, depois que eu preguei, o Senhor chegou em mim, um senhor já de idade, e ele então, tantos anos de casamento, eu só disse assim para ele: irmão, qual é a receita para que se tenha um casamento prolongado? Ele disse assim: é só você não brigar com a sua esposa. Eu disse assim: obrigado pelo conselho. E aí então ele disse assim: todas as vezes que a sua esposa for brigar com você, enche a boca d'água e não deixa cair nem um pingo d'água. O seu casamento vai durar muito tempo. Quando aquele homem falou aquilo para mim, eu pude pensar. Há situações, irmãos, da nossa vida, casamento desgastados, filhos sem direção, pais sem altar, é por falta de sabedoria e entendimento da nossa parte. Quando Neemias, ele chega em Jerusalém, ele encontrou uma cidade em ruínas. Os muros estavam destruídos, e os muros ali representavam vergonha, representavam desproteção. Eles estavam totalmente, irmãos, arruinados. Mas algo poderoso chama a nossa atenção aqui. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, que os muros não foram reconstruídos apenas por um indivíduo. Aqueles muros foram reconstruídos em família. Havia famílias ali sofrendo. Havia famílias em ruínas. Pais, mães, filhos, vivendo uma miséria. Então, esse texto me chama a atenção que enquanto uns carregavam pedras, outros protegiam. Enquanto uns trabalhavam, outros estavam guerreando. Havia união, havia propósito, havia um alinhamento, irmãos, familiar para que aquilo acontecesse naquele momento. Não foi simplesmente Neemias chegar ali e começar a reconstruir os muros. Havia união. E a família que não tem união, ela não vai seguir em frente. A grande batalha de hoje, sabe, às vezes a gente acha que é financeira, a gente acha que é material. Mas olha, a grande batalha nossa é espiritual. O inimigo, ele quer destruir a estrutura da família cristã. E olha que ele tem feito isso em muitos lares. E esse rapaz que chegou para mim essa semana dizendo assim: olha, o meu casamento acabou, está dentro da igreja. Eu só disse assim para ele: por que procurou só agora, Júlio? Sabendo que estava com rachadura dentro do seu relacionamento. Por que você não procurou o seu pastor? Irmãos, as pessoas estão esperando ser destruídas para procurar ajuda. O inimigo, ele quer destruir, ele tem destruído famílias dentro das igrejas. Mas Deus, ele quer levantar realmente famílias que voltam a reconstruir os seus muros. Ele quer realmente pegar a sua família e dizer assim: olha, vamos reconstruir novamente aquilo que precisa ser reconstruído.
Irmão Jefferson falando aqui, algumas lamparinas aí já estão apagadas. E quando está apagado, irmão, tem nada que faça acender. Às vezes as pessoas estão deixando de lado. Mas aqui então, Deus quer levantar você essa noite, para que você possa reconstruir em família aquilo que está precisando dentro do seu lar. Dentro desses 29 anos de casado, a gente está tentando, já construímos algumas coisas, fizemos reparo em outras, estamos caminhando, mas juntos. Irmãos, se não estiver junto, não vai. Se não estiver junto, a gente não consegue realmente alinhar. Observa que quando nós lemos o texto, fala assim que eles ali havia então lutar pelas suas famílias. Todos tinham esse mesmo pensamento para que pudessem reconstruir algo. É lutar, irmãos. Não é um puxando para o lado, outro puxando para o outro. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é que toda reconstrução, ela começa com um choro diante de Deus. Quando nós lemos em Neemias capítulo 1, versículo 4, nós não vamos ler, eu vou apenas citar. Quando Neemias, tendo ouvido da miséria do povo, quando Neemias ouviu que as famílias estavam sofrendo, ele assentou, chorou diante do Senhor por aquelas famílias. Irmãos, que dia ou quando você tem chorado na presença de Deus pela sua família? Neemias não começou a construir primeiro. Ele chora: Senhor, eles estão vivendo em miséria. Ele começou chorando antes da restauração, daquela de colocar a mão na massa. Nasce no coração primeiro aquilo que ele quer. E olha, se não tiver aqui a reconstrução da sua família, você pode fazer o que você quiser, não vai nascer. Precisa estar dentro de você. Precisa estar dentro de cada um de nós. Há famílias que querem mudanças sem quebrantamentos. Eu já ouvi isso, irmãos. Famílias querem mudança, mas não querem quebrantamento. Querem restauração sem oração. Não ora pela sua família. Como que Deus vai restaurar? Como que Deus vai agir se nós não estamos orando? Neemias ora e Deus age. Neemias ora, Deus abre as portas. Famílias querem cura sem arrependimento. Pessoas dentro dos nossos lares não estão se arrependendo. Famílias querem transformação sem altar, não, sem vir no altar. Olha, já faz muito tempo que eu não vejo pregação que chama o povo a vir no altar. Eu me lembro quando Deus me chamou. Eu lembro até hoje, eu estava lembrando disso. Quando Deus tocou no meu coração, eu e minha esposa levantamos do banco e viemos na frente. Senhor, usa as nossas vidas. O altar tem poder para transformar vidas, irmãos. O altar tem poder para transformar famílias. Eu creio nisso, irmãos. Toda reconstrução verdadeira começa quando alguém de casa decide se colocar na brecha. Neemias se coloca na brecha. Irmão, quando alguém se levanta, quando alguém fala, eu vou lutar pela minha família, se coloca na brecha, Deus vai agir também. É isso que nós precisamos. Talvez Deus esteja procurando um Neemias dentro da sua família hoje. Alguém que faça a diferença, alguém que realmente comece a dizer, eu quero lutar pela minha família, eu quero lutar pelos meus filhos, eu quero lutar pela minha esposa, pelo meu esposo. Precisa levantar alguém. Nós estamos muito acomodados demais com o sistema deste mundo. Enquanto que a Bíblia em Romanos fala, 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Mas nós estamos acostumados a viver com este mundo. Um pai que volta a orar pela sua casa é o que nós estamos precisando. Uma mãe que volta ao altar.
filhos que voltam à presença do Senhor, uma casa, irmãos, que depende totalmente de Deus. É isso que nós estamos precisando hoje. Eu preguei agora lá em São Joaquim sobre o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa. Agora presta atenção, irmãos, nesse versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitos estão trabalhando em vão dentro dos seus lares. Sabe por quê? Porque se o Senhor não edificar, nada vai edificar o seu lar. Mas precisa deixar, precisa querer. Você tem que procurar a pessoa certa para edificar alguma coisa. Não adianta chamar eu para construir essas paredes. Eu não sou pedreiro, irmão. Vai sair tudo torta. Tem que ter a pessoa certa para edificar alguma coisa. E Deus é a pessoa mais certa para edificar o seu lar, a sua família. E muitos estão trabalhando em vão em favor da sua vida. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Muitos estão em vão, fazendo trabalho em vão em favor da sua casa. Agora observa que Neemias, ele então não podia fazer um milagre, mas ele recorre àquele que pode então edificar aqueles muros. Ele então chora na presença de Deus, ele vai até Deus e diz: Senhor, o meu povo, meu povo, estamos sofrendo, estamos vivendo em miséria. Ele se coloca, irmãos, ele não estava lá. Ele se coloca diante de Deus junto com aquele povo. Senhor, use a minha vida, deixa que eu vá fazer algo lá junto com aquele povo. Então observa que toda a reconstrução, ela começa com choro. É o choro diante de Deus. É aquele choro em que você vai colocar realmente o seu problema familiar diante do Senhor. Talvez você já chorou tantas vezes, mas talvez chorou com a pessoa errada. Tem pessoas que nos procuram, chora, reclama, mas não fala com a pessoa certa. Irmãos, Neemias, ele vem dizendo para mim e para você: é preciso voltar para o altar, é preciso se colocar na brecha. O inimigo não está brincando, irmãos. Ele está destruindo famílias. E ele quer destruir a sua família. Uma outra coisa que nós podemos aprender, olhando no texto de Neemias, lá no capítulo 3, é interessante ali que os muros foram reconstruídos em família. Aquelas pessoas estavam trabalhando, nós não vamos ler, mas depois você pode ler, ali está citando alguns nomes de pessoas que estavam envolvidas, pessoas que estavam fazendo, e cada família reconstruía a parte do muro que estava diante da sua casa. As famílias trabalhavam, as famílias estavam, irmãos, ali unidas, fazendo. Não era responsabilidade apenas de uma pessoa. Dentro dos nossos lares há diversas responsabilidades, mas todos podem fazer algo, todos podem participar, todos podem edificar algo dentro do seu lar. Não espere para uma pessoa só. Se a sua esposa não faça, faça você. Se o seu esposo não faça, faça você. Não espere. Uma família forte não é construída apenas, sabe, porque a gente acha assim: eu vou para a igreja, minha família vai ser realmente a mais forte. O pastor vai pregar, o pastor vai falar. Não, não é pelo pastor, não é pela igreja ou por uma pessoa. Não, é por você lá dentro da sua casa, uma pessoa espiritual que pode transformar o seu lar. É lá dentro que você vai ver aonde que estão as rachaduras. Esses dias a Juliana chegou e falou assim: olha, já está na hora de pintar a casa, já está na hora de fazer isso. Aí a lista foi grande. Se deixar, cai a casa. Não é assim? Uma casa, irmãos, é fácil de cair se você não fazer os reparos necessários. E aí, trazendo para dentro da sua casa também espiritual. Se não fizer os reparos, você vai cair. Havia ali naquele texto funções diferentes. É interessante quando você estuda Neemias, as funções diferentes daquela parte e as funções diferentes dentro dos nossos lares. Veja bem, uns carregavam pedras,
Outros fortaleciam aqueles. Outros protegiam aqueles. Outros ensinavam. Outros sustentavam em oração. Nos dentro da nossa casa é assim também. Talvez você vai carregar a pé, mas talvez a sua esposa vai estar orando por você. Nós temos funções diferentes dentro da nossa casa, mas todos podem participar. Todos fazem parte da construção. Todos. Ninguém vai fazer sozinho. Só que vocês não estiverem juntos, o inimigo vai tentar dividir. E sabe como ele tem tentado? E está tentando e tem colocado isso dentro dos lares? Pais contra os filhos. Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos não conversam com os pais? Esses dias conversando, eu e Juliana com 4 jovens lá na minha casa. Eles falaram assim: eu não converso com meu pai. O outro vira e fala assim: eu também não. O outro disse: eu também não. Irmãos, nós ficamos apavorados com aquilo. Quantos pais não conversam com seus filhos? Marido contra a esposa e vice-versa. Irmãos contra irmãos. Olha, eu não converso com meu irmão, eu não converso com meu irmão. Mas quantas famílias estão assim? Uma casa dividida, ela não permanece. Isso fala lá em Mateus 12, 25. Toda casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Se uma casa estiver dividida, ela não vai conseguir caminhar junto. Então nós precisamos realmente de famílias fortes. Mas essas famílias fortes não são famílias perfeitas. A minha família não é perfeita e também a sua não é perfeita. Mas famílias fortes são famílias que decidem permanecer unidas, juntas, com o mesmo propósito, em todos os tempos, seja ele de alegria ou tristeza, seja no tempo difíceis. É de permanecer junto, caminhar junto, irmãos. Quando você olha para Neemias, aquele povo, eles decidiram fazer juntos aquela obra. Não havia divisão familiar. Eu não faço, eu não vou. Não todos se envolveram. Aquelas famílias decidiram permanecer unidas. É decisão. É realmente você decidir fazer algo por aqueles que estão dentro do seu lar, pela sua esposa todos os dias, pelo seu esposo todos os dias. Sabe o que mais me chocou quando aquele jovem me procurou agora essa semana? Ele disse assim: eu sempre fiz o meu melhor para ela. E eu disse assim: ela sempre fez o melhor para você? Ele falou: não. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer por troca. Mas quando você faz o seu melhor, e o outro também entende que ele tem que fazer o melhor, as famílias vão conseguir superar os obstáculos. Famílias fortes não são famílias perfeitas. Não são. E nunca vai ter uma família perfeita. Olha para a sua família. Olha quantos erros. Olha quantas dificuldades, quantas dúvidas. Mas famílias fortes são aquelas que estão em todos os momentos juntos. Um outro ensinamento aqui: enquanto construíam, eles também guerreavam. E lá em Neemias 4,17, os que edificavam o muro, com uma das mãos fazia a obra
e na outra segurava a arma. Agora é interessante isso, porque realmente, enquanto eles estavam ali na construção daqueles muros, ao mesmo tempo eles estavam também tentando ficar atentos com o inimigo. Eles estavam armados contra aqueles que vinham para realmente atrapalhar. Eles estavam também segurando armas, ou seja, protegendo o seu trabalho. Irmãos, reconstruir família exige guerra espiritual. É você fazer, mas orar. É você fazer e estar na dependência de Deus. O inimigo sabe destruir a família. Ele destrói gerações. Quando ele destrói uma família, ele está destruindo gerações. As famílias estão acabando. Não está existindo mais famílias, irmãos. Lute pela sua família. Há 10 anos atrás, quando eu estava aí no Porã, eu falei assim, olha, as famílias vão acabar. E hoje eu estou vendo esse cenário, irmãos. Não está tendo mais família. As famílias que têm estão sendo destruídas. E as que estão formando agora, estão largando pelo primeiro obstáculo enquanto não tem. Sabe o que está acontecendo hoje dentro dos lares? Os ataques, o diálogo não existe mais. Quando conversa pelo WhatsApp. O respeito já era. Um grita com o outro, ou até vejo casos aí que um bate no outro. A pureza do casamento, a autoridade espiritual, a comunhão familiar, irmãos, estão acabando. Existem ataques hoje dentro das nossas famílias. Ataques para que você não tenha um bom relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos. Diálogo. Hoje é a casa sem conversas. Parece dois estranhos. Sem oração, sem a presença do Senhor. Engraçado essa questão da família. A família começa com 2, geralmente termina com 2. Nós estamos já quase nessa fase de terminar com 2, porque daqui a pouco, quando eu estou no caso, vai embora. É a minha oração. Namora, casa, como diz o ditado, põe linha na pipa. Mas está difícil. Mas nós estamos quase chegando nessa já etapa dos 2. E aí, irmãos, eu sempre frisei isso. Eu estou falando porque isso eu falei para os meus filhos. Eu sempre priorizei a Juliana. Os meus filhos sempre vai contra. O nosso relacionamento. Hoje, eu tenho um bom relacionamento com a Juliana, porque desde o início, eu nunca dei ênfase tão grande para os meus filhos. Meus filhos nunca tomou o lugar da minha esposa, da minha. E nós vamos terminar com 2. E se você não estiver bem, quando tiver só 2, o diabo vai fazer de tudo para que você largue tudo. A Manu daqui a um tempo vai embora. Mas quem está do seu lado é sua esposa. Ame ela. Valorize quem está do seu lado. É o que a pessoa vai passar o resto da sua vida. Neemias nos ensina, não basta construir, é preciso vigiar. Olha isso, vigiar. Tem pessoas que não estão vigiando. Tem pessoas, irmãos, que estão construindo o seu casamento sem oração. Tem pessoas que estão construindo os seus filhos não na palavra de Deus. E esse vídeo aqui que mostrou, fantástico. Missionário. Às vezes, os nossos filhos estão tão presos, mas não tem a palavra de Deus dentro do lar. Construir uma casa, irmãos, onde Deus tem a liberdade de agir.
aonde é que a palavra de Deus é que prevalece. Sabe, nós precisamos proteger o ambiente espiritual da nossa família. Nós precisamos orar, vigiar, para que não aconteça algo, irmãos, isso é sério. A família sendo destruída porque não está vigiando, não está orando, não está buscando, e está dando brechas, e o diabo ele tem entrado nas brechas. A Bíblia fala que o diabo anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está brincando. Por isso que é importante tapar as brechas. Por isso que é importante tirar as rachaduras da sua casa. Por isso que é importante, irmãos, tapar os buracos da sua casa. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, versículo 11, que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. É colocar essa armadura. É estar preparado, irmãos, em todo o tempo. Você tem revestido-se da palavra de Deus? Você tem se colocado essa armadura contra os ataques do inimigo? Não vá brincando. Isso é sério. O que ele quer é ver famílias destruídas. E quando Neemias olha para aquele cenário, vendo aquelas famílias destruídas, chorando, desprotegidas, irmãos, por causa do muro, Neemias convoca o povo dizendo: lutai, lutai por cada um de vocês. Às vezes há situações na nossa vida em que nós nos encontramos tão fracos que nós não temos força para lutar. Há situações na nossa vida em que nós vamos deixando os problemas acumular, que a hora que vê vamos estar em ruínas. Aí precisa de alguém que diz assim: vamos lutar, vale a pena. Mas uma coisa boa eu tenho para você essa noite. Aquilo que foi quebrado pode ser reconstruído novamente. Amém ou não? Vamos, eu creio nisso. Aqueles muros foram quebrados. Mas a Bíblia fala lá em Neemias 6,15, diz assim que acabou-se, pois, o muro. Olha que eu olho para esse versículo, então eu vejo que a ação do povo, ou o querer do povo, fez com que o muro pudesse ter terminado. Então olha, acabou-se pois o muro, ou seja, irmãos, aquelas famílias agora estavam protegidas. Eles lutou por eles. Agora, se você ler todo o capítulo lá de Neemias, você vai ver que houve lutas. Houve batalhas para que eles não pudessem fazer. Houve um momento em que eles chegavam e diziam assim: olha, nós não podemos fazer, as nossas forças já desfaleceram. E Neemias então olha para aquele povo e fala assim: vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão olhando só para o montoro de terra. Olhe para o Senhor. Irmãos, em 52 dias aqueles muros foram erguidos. Isso é um milagre de Deus, é o que nós cantamos. O impossível é Deus que faz. Não é o homem, irmãos. Não é o homem. Os muros estavam destruídos e ficou de pé novamente. O impossível Deus fez aqui, irmão João. Sabe o que isso significa para nós hoje, irmãos? Ainda há esperança para as famílias feridas. Ainda há esperança para casamentos. Tem casamento que está com um fio de cabelo. Quando eu me converti, meu casamento estava com um fio de cabelo, era só puxar, arrebentar. Deus dá graça, a misericórdia de Deus foi tão grande na nossa vida, que Deus tocou. Depois daquele dia, aquilo que estava quebrado foi restaurado.
Ainda há esperança para filhos afastados. Eu creio, irmãos. Meu filho está afastado. Chamei ele para mim. Vamos, eu achei que ele viria. Que ele respondeu de uma forma tão... Onde vai ser? Que ele viu eu em São Joaquim, mas não, falei aqui. Tá, esse tá me deu esperança. Mas ainda há esperança para filhos afastados. Eu creio nisso. Ainda há esperança para casas sem paz. Tem muita casa que não tem paz do Senhor. Há esperança. Eu creio nisso. Neemias nos ensina isso. Deus continua sendo especialista em reconstrução, em restauração, irmãos. Há casamentos que estão começando. Há casamento que precisa ser restaurado novamente. Então nós precisamos entender que Deus está continuando trabalhando na nossa vida todos os dias, a todo tempo. O inimigo olha para ruínas, mas olha que coisa boa, irmãos. Quando o inimigo olha para a ruína que a família reúne, Deus olha para possibilidades. Há possibilidade ainda de reverter situações na sua vida e na sua família. Deus, Ele pode. Deus olha as possibilidades de realmente reconstruir aquilo que foi quebrado. Os muros de Jerusalém não foram apenas reconstruídos com pedras. Sabe, irmãos? Foram reconstruídos com unidade. Havia uma unidade do povo. E quando nós olhamos, eu tento imaginar aquilo. O pessoal está construindo um muro. Os muros lá não eram murinho igual esse, não, era largo, né? Aquelas pedronas. E aí então, quando eu olho para aquela construção, né, eu falo assim, nossa, que muro, né? Não, agora, veja bem, olha para esse lado, os muros foram com unidade. O povo estava unido. Olha para esse lado, os muros foram por causa de oração, irmãos. Eles buscavam a presença de Deus. Os muros foram reerguidos por causa de renúncia. Se você não renunciar a algo dentro da sua casa, ela não vai prosseguir. Tem situações que nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Renunciar para que dê certo. Renunciar para estar bem com a esposa ou com o esposo. Os muros lá também foram por vigilância. Eles estavam vigiando. Olha, se você não vigiar a sua casa, o que está acontecendo, irmãos? Aqueles muros foram reconstruídos com um compromisso familiar. Aquela família tinha um compromisso para reerguer aqueles muros. E nós precisamos que as nossas famílias também tenham esse compromisso. Porque quando as famílias se posicionam, quando a família ela toma uma posição, gerações são alinhadas, filhos são protegidos, lares são curados e os muros voltam a se levantar novamente. Mas alguém precisa tomar uma posição. No primeiro culto da família, o pastor pregando lá e falando sobre Josué, né, 24:15. E ele levou para um outro lado bem interessante, e é uma mudança. Naquela época, então, quando Josué falou assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, ele tinha autoridade. Hoje, se você falar assim, vamos para a igreja, a mulher fala assim, vou chamar o conselho tutelar e você vai apanhar ainda da polícia. Eles ameaçam a gente. E o pastor falando sobre exemplo. Você que é pai, você que é mãe, precisamos dar exemplo mesmo. Só que Josué fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma posição. Irmão, se você também tomar uma posição em relação ao seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que precisa ser reconstruído, hoje é o dia da reconstrução. Hoje é o dia de você dar um passo. Hoje é um dia de você dizer como Josué, talvez não toda a sua casa ainda está servindo, mas Senhor, eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir.
Existem muros caídos dentro da sua casa hoje? Qual é a parte que precisa de restauração? Será que lá na sua casa está faltando diálogo? Será que lá na sua casa tem feridas antigas que precisam ser tratadas, irmãos? Sabe o que mais fere casamento? São feridas antigas, problemas antigos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: não se põe o sol sobre a vossa ira. Tenta realmente consertar aquilo que está errado. Não deixa passar. Será que na sua casa está havendo afastamento espiritual? Não se lê mais a Bíblia, não se ora mais? Será que lá na sua casa está havendo frieza? Ninguém quer nada com nada? Será que na sua casa está havendo desunião? As pessoas não estão unidas com o mesmo propósito? Irmãos, quando nós olhamos para isso, talvez existe algo dentro de nós que precisa ser reconstruído novamente. Ninguém aqui é perfeito, todos nós erramos. Mas olha dentro para você, o que você tem feito, irmãos, para o seu lar. Uma coisa o Senhor manda te dizer essa noite: eu ainda reconstruo famílias. Deus está dizendo para você essa noite, para mim: eu ainda reconstruo famílias. Família é o projeto de Deus. Família foi aquilo que Deus planejou, arquitetou. Por isso que é uma bênção, família. Nós cantamos aqui, irmãos. Será que a sua casa será uma casa de bênção? Sua família? Como você tem olhado para a sua família? Eu quero que você, neste momento, pense como está a sua família hoje e o que precisa ser reconstruído. Quais áreas da sua vida que precisa você de se posicionar diante do Senhor? Deus, Ele pode fazer o impossível essa noite. E eu creio. Deus já fez algumas coisas na minha vida, na minha família. Mas eu creio que ainda Ele tem que fazer algo. Tanto na minha família, com meus irmãos, família dos meus irmãos. Os muros caíram quando as famílias se afastaram de Deus. Mas voltaram a se levantar quando as famílias voltaram para perto de Deus. Talvez lares estão sendo destruídos porque estão longe do Senhor. A construção, ela tem que ser na presença de Deus. Ela não pode ser longe do Senhor. Senão a gente vai trabalhar em vão. A gente vai trabalhar e não vai ver resultado. Uma família realmente forte é aquela família que está lutando unida com o mesmo propósito. Feche seus olhos. E eu quero convidar você agora em oração. Eu quero que você, neste momento, ore pela sua família. Eu quero que você, neste momento, ore pelo seu casamento, se você é casado. Ore para que Deus te dê sabedoria e entendimento para lidar com a sua esposa e com o seu esposo. Ore para que você seja uma bênção na vida dele e dela. Ore para que você seja um bom marido. Ore para que você seja uma boa esposa. Ore para que Deus possa restaurar a união de vocês.
Aqueles que têm filhos, ora pelos seus filhos agora neste momento. Pede para que Deus lhe dê sabedoria para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ensinar os meus filhos, a dar um bom testemunho para os meus filhos. Senhor, me ensine a amar os meus filhos. Ore pela restauração espiritual da sua casa, neste momento. Talvez esteja alguém fraco espiritual. Talvez esteja alguém que está desanimado. Ore pelo retorno da presença de Deus no seu lar. Lá em Apocalipse fala que o Senhor está batendo a porta, e talvez Ele está batendo na porta da sua casa, e Ele quer entrar, Ele quer realmente cear com você, Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar o seu lar. Ore pela sua família, lute pela sua família, clame pela sua família. Este é o momento, irmãos. Ore, mas ore mesmo. Ore por aqueles que estão perdidos dentro dos seus lares. Ore para aqueles que realmente o Senhor precisa alcançar. Ore. O começo da restauração é a oração diante do Senhor. É o que Neemias fez. Ele orou, ele buscou a presença de Deus. E os muros foram reconstruídos. Famílias voltaram a ter a presença de Deus. Os muros foram reconstruídos em famílias. Deus, Ele quer que você essa noite seja o Neemias dentro do seu lar. Deus, Ele quer que você realmente tome uma posição. Deus, Ele quer usar a sua família para que você reconstrua aquilo que está quebrado, aquilo que está rachado, aquilo que precisa de retoque, irmãos. Ore, mas ore mesmo. Ore com fé. Ore buscando a presença do Senhor. Coloca diante dele, Senhor, olha, eu preciso da tua ajuda. Senhor, se o Senhor não edificar a minha casa, quem vai edificar, Deus? Peça para que o Senhor possa agir neste momento. Se há algo impossível, Deus pode fazer. Somente Deus faz o impossível. Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Eu estou aqui neste altar, ó Pai, clamando ao Senhor pela minha família, pela minha esposa. Que eu venha, ó Pai, ser um bom esposo. Que eu venha, ó Pai, amar. Que eu venha ser exemplo para ela, para o meu filho também, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, para que o Senhor toque, para que o Senhor realmente age naquele coração. Ó Deus, eu não tenho poder, mas o Senhor tem poder para transformar aquela vida, para trazê-lo de volta para perto do Senhor. Transforme, ó Pai, o nosso lar. Transforme a minha casa. Que haja, Senhor, dentro de nós essa disposição. A disposição de Neemias de te buscar, de clamar, de buscar, Senhor, ajuda-nos. Não somos perfeitos, mas temos um Deus perfeito, um Deus que pode transformar, um Deus que pode reconstruir aquilo que está quebrado. Senhor, também eu oro por essas famílias que estão aqui. Eu não sei, ó Pai, quais são os seus desafios. Eu não sei quais têm sido os seus problemas. Eu não sei quais têm sido as lutas pelas quais eles têm enfrentado dentro do seu lar. Mas, ó Deus, eu sei de uma coisa, que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor também está trabalhando, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode transformar também. Se há algum relacionamento que precisa, meu Pai, de restauração entre casais, que o Senhor esteja abençoando.
Se há famílias, meu Pai, desesperada por alguma coisa, Senhor, age em nome de Jesus, ó Deus. Quem somos nós se o Senhor não estiver na nossa vida? Temos visto muitos lares destruídos, temos visto famílias sendo destruídas, porque não tem buscado o Senhor. Enquanto aquele povo se afastou do Senhor, aqueles muros caíram, suas casas estavam vulneráveis, suas vidas estavam arruinadas, estavam desprotegidas. Mas se há lares aqui que precisa chegar diante do Senhor, se há vidas que precisam estar na tua presença essa noite, ó Senhor, que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, possa tocar esses corações. Que nós possamos, ó Pai, chegar na tua presença, que nós possamos clamar ao Senhor a bênção pela nossa família, pelo nosso lar, que haja proteção, que haja a presença do Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser bênção uns pelos outros, que a nossa família possa estar unida, que a nossa família possa estar realmente caminhando junto, apesar das circunstâncias. Deus, por favor, haja, Pai, haja nesses corações, age nessas vidas, nesses lares aqui representados. Eu clamo ao Senhor também por essas famílias dessa cidade. Algumas nesses momentos estão passando lutas, dificuldades. Outras estão até te buscando. Mas eu oro por todas, ó Pai, que a presença do Senhor venha trazer paz, venha restaurar, venha salvar, venha transformar vidas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que Deus, ajude-nos a posicionar, que um dia também possamos dizer como Josué: eu e a minha casa, toda a minha casa, servimos ao Senhor. Mas enquanto isso, ó Pai, use cada um de nós para fazer diferença dentro dos nossos lares. E obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus que ainda está agindo ao nosso favor e da nossa família. Eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Agradeço, Senhor, ó Pai, mais uma vez, e coloco diante do Senhor essas famílias. Abençoe, ó Pai. Derrame da sua graça e do seu poder. Derrame uma bênção, meu Pai, naquilo que eles estão precisando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós quero agradecer mais uma vez a presença de todos, nossos visitantes, que Deus abençoe. Nosso culto chegou ao final. Que Deus abençoe você e sua família. E que a sua família possa ser uma bênção. E onde você estiver, seja uma bênção também. Deus abençoe. Cumprimente uns aos outros. O nosso culto está encerrado.